E mais um episódio aqui para vocês, feito com amor, com carinho, né não, Vivi? Muito. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, como todos os convidados são especiais. Ela eu conheci também na igreja do pastor Alan. Alain e da pastora Andressa. É uma história assim que é impactante. Nós estamos aqui com Adriana Carvalho, psicanalista, casada com Carvalho, evangélica, mãe de 3 filhos: Vinícius, de 24, Maurício, com 21 anos, e a caçulinha Giovana, com 11 anos. Adriana se envolveu com um rapaz do tráfico, ainda adolescente. Ela foi abusada, ela engravidou, ela teve o filho dela, e nesse meio tempo ela perdeu a mãe. E ela hoje vai compartilhar com a gente um pouquinho dessa história. Eu já falo, já passando mal, né, gente? Mas vocês me conhecem, né? E vou passar a bola agora para Viviane, para ela dar as boas-vindas aqui à nossa convidada. Adriana, seja muito bem-vinda. Eu conheço a Adriana, é uma alegria ter você aqui para compartilhar um pouco da tua história, que a gente sabe que muitas pessoas passam por isso, na adolescência também. E eu queria começar te perguntando como você conheceu essa pessoa do tráfico e quantos anos você tinha? Então, gente, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho dessa história, né. Eu conheci esse rapaz, eu tinha 14 anos. Meu Deus. E como isso aconteceu? Eu morava numa comunidade, no Piscinão de Ramos, Aham. Em São Gonçalo. em Não, no Rio de Ramos. São de Janeiro. Ramos. É, Aham. no Rio. Eu morava nessa comunidade, e os meus pais são nordestinos, foram morar lá, tudo com muito sacrifício, né. A nossa casa não tinha nem cobertura, todos os cômodos. O nosso quarto tinha telha, a cozinha era coberta de lona. Então a gente chegou lá numa situação muito precária financeiramente. Mas a minha mãe cuidou da gente muito assim, dentro de casa. Ela tinha muito medo da gente acabar fazendo mais amizades. E eles foram trabalhando, melhoraram uma casa, construíram outros imóveis ali em cima, né, as kitnets para alugar. E ela também abriu uma loja, uma lanchonete. Então, Lá em tudo Ramos. lá no Piscinão de Ramos. Então essa, assim, foi a minha infância. A gente foi criado ali, mas eu sempre ali do lado dela, era da escola para casa, da igreja para casa, do curso para casa, sem muitas amizades. Ela não deixava ir para praça brincar. Brincar na rua era raro, porque ela tinha muito essa preocupação. E como esse rapaz apareceu na minha vida? Quis contextualizar isso, eu acho que é muito Claro, importante, porque Uhum. claro. a vida na comunidade geralmente é muito livre, né? Todo mundo muito solto, pode tudo, a gente vai para um lado, vai para o outro, e eu não tive essa criação. Esse rapaz começou a ir atrás de mim, quando eu ia para o ponto de ônibus, quando eu ia para a Você tinha igreja, quantos anos exatamente? 14 anos. E ele? Ele tinha 19 anos. E ele começou primeiro só dentro da comunidade, né, o percurso dentro da comunidade, ele começou a me seguir, sem as pessoas verem, né, meus pais verem. E isso tomou uma proporção muito grande, mas eu gostei. Você percebia que ele estava te seguindo. Sim, mas eu percebi que alguém queria namorar comigo, porque eu nunca tinha namorado. Não podia nem falar com meninos, eu fui de uma criação que eu não podia falar com os meninos da rua, meu pai não deixava. Então, assim, os meninos, eu não podia nem olhar para os meninos. Então, quando eu vi esse olhar, eu achei interessante, achei legal isso, mas eu não tinha noção de quem ele era e do que ele fazia. E aí, uma vez ele nos seguiu até a igreja, e eu estava com uma amiga, e minha amiga falou: Adriana, ele é bandido. Eu falei: não, mas ele era bandido. E aí foi tudo muito rápido, logo ele começou a atuar do lado da minha casa. Ficava vigiando, né, a comunidade, quem entra, quem sai. O famoso olheiro que se chama, Isso, né? então ele ficava do lado da minha casa. E a minha casa essa hora já estava com laje, com tudo pronto direitinho. E casa em comunidade não tem muro, É. não tem muro. Uhum. Você tem a sua casa, então a janela da cozinha é pra rua, é pro beco. Não Gente, tem muro. Ah, E igual eu nos Estados Unidos, morava todo mundo fala isso, que nos Estados Unidos também as casas não têm muro, né? mas Então tem a gente fala que distância, é. mas lá não, é uma Que, colada na outra. Então a minha casa era de frente pra rua mesmo, tinha uma rua principal que era de frente ao quartel 24 Bibi, um quartel muito antigo que é desativado, e de esquina era um beco. Então ele ficava ali. E ele começou a
Eu gostei daquilo no início, achei legal, alguém gostando de mim, né? Mas já de cara começaram as ameaças. Ele começou a aparecer na minha janela, rodando a arma, apontava a arma quando eu ia na cozinha beber uma água. Nada verbalizado no início, mas existia essas ameaças. Velada, né? Ah, Assim, te amedrontando de uma certa maneira. Eu tenho exatamente. arma. E de cara eu falei: isso aí não vai dar certo, eu vou parar de falar com esse garoto, né?". E eu tentei, mas ele continuou me perseguindo. Isso tudo que eu vou contar pra vocês durou 6 meses, 7 no máximo. E ele continuou me perseguindo. E as coisas foram tomando uma proporção, ele começou a me ameaçar. Se eu falasse com as pessoas, sei, por exemplo, ele me visse na loja da minha mãe, na lanchonete, e eu falasse com a vizinha, ele falava: "Se você ficar de assunto com essa vizinha, eu vou matar ela". Mas vocês estavam tendo alguma coisa já? Aí já comecei a dar uns beijos nele, uns Você pulou essa abraços. parte. Ah, Pulei essa parte. então vai. Poxa vida. Nesses caminhos de ir até a escola, ir até o curso, ir até a igreja, Hum. começou a rolar um beijo, um abraço, mas assim, tchau. Você era muito Coisa nova, rápida. né? Gente, e um detalhe nisso, eu tinha idealizado casar virgem, viver família, viver algo que eu nunca tinha vivido. Claro, com 14 anos, é uma E coisa que a gente não pensa, né? exatamente, e meu sonho era ter um casamento, sabe, assim, na igreja, aquela coisa toda linda. A sua mãe já era evangélica. Não, minha família não era crente, Você nem ia na igreja? eu ia na igreja católica nessa Ah, época. tá. E depois eu quero até contar um detalhe dessas Seus idas pais pra também vocês. iam para a igreja Não, católica? ninguém ia pra igreja. Tá, Eu ia pra igreja. tá. Então eu ia sozinha pra igreja ou com uma amiga para a igreja. Eles não iam pra igreja nenhuma, né? Se diziam católicos, mas não eram Uhum. praticantes. Então esse rapaz começou a me ameaçar. Se eu falasse, tinham 2 bebês, eu lembro dessa cena, dos 2 bebês, 2 vizinhas que tinham bebês de 1, 2 anos, eu adorava pegar as crianças e ele falava: "Ó, se ficar pegando aquela criança no colo, eu vou cortar a cabeça dela. Eu não quero que fale". E aí ele começou depois uma implicância com a minha irmã, a do Além de meio, bandido, marginal, ele também era psicopata. provavelmente. Mas isso quem estava de fora não percebia, tá? Quem Uhum. estava de fora, eu estava vivendo um Romance, romance, um é. namoro, porque eu estava ali gostando. E realmente eu dava a entender a todos que Estava eu estava apaixonada. amando aquilo. E você estava apaixonada? Não estava, eu Você estava com estava medo. ameaçada. Tá. Mas eu não mostrava isso, Uhum. porque eu tinha medo das ameaças. E ele começou a ameaçar minha mãe, ameaçar minha irmã. Ameaçar as pessoas para você ou diretamente para as Não, pessoas? pra Tá. mim. Se eu ver você falando com ela, eu vou matar ela. Ele chegou aí na casa de uma amiga, porque não queria que eu andasse com ela, que ela já tinha uma percepção maior desde o início de quem ele era. Então, desde o início foi debaixo dessa ameaça. Mas eu estava ali, sorridente, sabe? Vivendo aquilo ali, sem ninguém saber a princípio, né. A minha mãe só descobriu quando um vizinho contou para o meu pai. E aí, gente, foi um caos, porque meu pai era alcoólatra, Descobriu quem ele era ou descobriu que você estava com ele? descobriu que eu estava com ele. Ah, até então ninguém sabia. Ninguém sabia, era Tá. escondido, então era algo muito sutil. Um beijinho ali, um E encontro aqui. e quando descobriu que você estava com uma pessoa, que era ele, ao mesmo tempo já sabiam que ele era um marginal? Sim, porque quando ele começou a me perseguir, automaticamente ele começou a trabalhar do lado da minha casa. Meu Deus. Ele não só começou a me perseguir, como ele começou a me perseguir e automaticamente começou a ficar ali. Então ele me vigiava dia e noite, a hora que eu ia para a escola, a hora que eu ia para a igreja, a hora que eu ia para o curso. Nesse meio tempo que meu pai descobriu, eles brigaram fisicamente, foi horrível, porque meu pai teve que ir embora da favela. Por causa dele. Porque como que meu pai ia continuar morando lá, sendo que ele brigou com um traficante? Então, peraí, teu pai abandonou a casa por conta desse rapaz. É, teve que abandonar. E abandonou sua mãe automaticamente. Ele teve que ir embora, porque o que ia acontecer com meu pai? O cara tinha uma arma, meu pai tinha uma faca. Aí você perdeu o contato com teu pai aí? Nesse período, sim. Meu Hum. pai foi embora para Paraíba, porque o que ele ia fazer? O que ele Meu ia Deus fazer? do céu. E aí ficou eu com 14, minha mãe e 2 irmãs mais novas. Até então, minha mãe perguntou: "Você gosta desse rapaz?" "Gosto, mãe. Eu amo esse rapaz, sou apaixonada". E eu falava isso, porque eu não queria que minha mãe sofresse. Isso eu tinha consciência desde sempre.
que eu não queria que ela sofresse com o que eu estava passando, porque eu tinha medo. E pra mim aquilo não tinha jeito, eu vou contar pra quem? E ele falava: "Você se envolveu porque você quis. Você acha que alguém vai te defender? Você escolheu ser mulher de bandido". Ele Ele falava pra falava. você? Eu era muito inocente. Muito nova, né? Você tinha É, 14 anos, não tem como Deixa cobrar eu isso, gente. passar para uma segunda pergunta, que é o seguinte: até aí que ele brigou com teu pai, seu pai teve que ir embora, abandonar vocês. É, como que foi nesse momento? Você já tinha relação sexual com ele? não tinha acontecido nada sexual, porque era encontros, era mais a perseguição. Seu pai e ele brigaram, seu pai foi embora, você ainda não tinha tido. Não tinha tido relação Como é que sexual. foi a primeira experiência sexual? E aí depois disso começou a se intensificar as ameaças, ele começou a ficar mais violento, né, porque meu pai saiu, então agora eu podia estar com ele publicamente, sentar do lado dele ali quando ele estava vigiando ali, né, trabalhando. E então as coisas ficaram escrachadas. E minha mãe começou a perder o controle, mas mesmo assim eu não saía, eu não podia ficar na rua, nada disso. Então ele começou a me apertar, a me sacudir. A gente foi almoçar uma vez num lugar, e eu não lembro o que aconteceu exatamente. Eu sei que eu entrei no banheiro, ele ficou com uma raiva de alguma coisa que eu fiz e ele jogou um cigarro em mim. E eu estava com uma blusa de tela. E uma blusa de tela, se o cigarro para em você, o que acontece? Eu fiquei sem roupa, porque a blusa abriu. E não contente, ele me jogou ainda no chão. E eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas era nesse tipo. Agressão física também. Chegou pra a agressão física. E foi a época que ele começou a falar que nós precisávamos ter relação sexual. Porque eu não escolhi ser mulher de bandido. Mulher de bandido tem que transar, tem que se relacionar. E era assim. Ele tentou a primeira vez, não conseguiu. Eu chorei muito, pedi pra ele parar. E eu acho que tanto que eu gritei, ele parou. E continuaram as ameaças. E nessa época foi que se intensificou as ameaças com as crianças e com a minha irmã. Porque ele falava que ia cortar a cabeça. Então a pessoa vai cortar a cabeça. Na minha cabeça, na época, eu precisava acalmar ele, fazer o que ele queria. Eu já estava ali, não tinha mais jeito. Não tinha mais pra onde eu ir. Quem ia me salvar? E nesse meio tempo, um policial pegou ele na porta da minha casa. Deu um tapa nele e falou pra mim, minha mãe estava do lado, né? A sua filha é safada. Escolheu ficar com um bandido. E aquilo entrou, eu falei, realmente, eu sou uma safada. Eu escolhi ficar com bandido. E isso foi se enraizando, e por muito tempo eu carreguei isso, tá? Eu fui uma safada e escolhi ficar com bandido. Nesse meio tempo ele conseguiu, ele me levou numa casa. E eu até queria contar esses detalhes pra vocês, porque você vê, eu imaginava me entregar no casamento, casar virgem, tudo isso. Uma casa toda de tijolo, com o chão grosso, não tinha nem piso, e um lençol no chão. E foi ali. Todos ao redor devem ter escutado, mas ninguém apareceu, né? Foi um estupro. Na minha cabeça não, porque eu fui caminhando até lá, e até você desconstruir isso, porque como eu fui andando, eu não fui puxada pelos cabelos com uma faca na minha cintura, eu fui caminhando. Mas ameaçada, querendo ou não ameaçada. Mas isso eu só entendi quando eu tinha 26 anos. Até então Uns eu fui 14 porque eu anos numa quis, situação dessa. né? E aí nesse dia aconteceu o ato sexual, voltei pra casa, a lanchonete já estava aberta. E quando eu sentei, eu perdi os movimentos da perna. Eu paralisei. E minha mãe querendo saber o que era, e eu parei de falar, não conseguia me mexer. E aí uma vizinha me levou pra emergência, minha mãe ficou na loja. Eu não lembro o que aconteceu no hospital, mas eu lembro de chegar com um táxi, o táxi parar e eu descer. E minha mãe parar pro taxista e falar quanto deu. E ele pegar a arma, apontar pro taxista e falar: "Você não vai pagar nada não, tia. Vai embora, mete o pé". Era esse nível de violência. E minha mãe chorando, desesperada, né? E minha mãe fechou a loja: "Vamos entrar, vamos dormir logo". E aí ele me pegou pelo braço e falou: "Se você perder esse filho, eu te mato". Peraí, que Eu tinha filho? acabado de ter relação sexual com um garoto de tarde. Isso era de noite. Ele falou isso. Ele falou isso: "Eu te mato". Ele achava Porque eu já tinha engravidado. que você tinha engravidado ali naquele É. momento. Eu não lembro de fato se houveram outras relações, eu não lembro. Eu só lembro dessa. Meu Deus do céu. Eu não lembro. Eu lembro dessa,
Não sei se houveram outras. Por quê? Isso aconteceu 14 de julho. Aí meu pai foi embora, né, um pouquinho antes. As coisas estavam terríveis, eu já não ia mais para a escola, não ia mais para a igreja, não ia para o curso, porque ele ameaçava todo mundo. Ameaçava os colegas da escola, da igreja, do curso. Parei de falar com a minha amiga, porque ele queria matar a minha amiga. Porque na cabeça dele, ela que me fazia querer terminar com ele. Uma influência. É, porque ela sabia quem ele era, né? Meu Deus do céu. E aí, o Vinícius é filho. É filho dele. Aí vai, aí conta. Aí você, ele falou que se perdeu o filho te mata, aí E a minha mãe, nesse dia, me apertou muito, Adriana, o que que você tá acontecendo? Você gosta desse rapaz? Não é possível. E eu lembro que eu só chorava e falava, eu gosto. E quando você respondeu isso pra tua mãe que você gosta, sua mãe fez o quê? Aceitou de boa, te Ai, aconselhou, gente. entrou em desespero? Qual foi a reação da sua mãe? Qual foi o comportamento dela com você depois de você ter dito que realmente você gostava dele? Muito desespero. Gente, eu lembro dela chorando. Era branca, de olhos azuis, vermelha, chorando. Ela, Adriana, não é possível. Ele não faz nada com você. E eu, não, mãe, não, ele é bom. Ele vai sair disso. E eu criei uma mentira que ele nem falava. Ele nunca falou que ia sair, que ia mudar. Não existiam promessas. Mas eu não queria que minha mãe sofresse. Porque pra mim, aquilo era o veredito final da minha vida. Agora, sou o quê? Mulher de bandido. Essa era a ideia e a verdade que eu acreditei naquela época. Que eu estava destinada a ser uma mulher de Sim. bandido. E aí você nessa, é como se você estivesse namorando, fosse literalmente a mulher do bandido. Exatamente. Nesse meio tempo entre ele te ameaçar, você gostar, depois você achar que não gostava, porque você se sentia de fato muito ameaçada, então deveria ser um conflito dentro de você, Uhum. né? Em algum momento você pensou em terminar isso, em botar um basta, em sumir, ir embora daquele lugar? Sim. Na verdade, eu percebi que não gostava dele desde o início. Eu acho que essa fantasia de que estava gostando da sensação de ser vista, ser desejada por alguém, deve ter durado o quê? Um mês? Um mês, no máximo isso durou. Logo, eu não quis continuar, foram quando surgiram as ameaças. Mas quando meu pai foi embora, que houve a relação sexual no dia 14 de julho, foram 2 semanas, assim, de intenso inferno na nossa vida. Porque ali as ameaças e ele ficou muito mais violento comigo. Só que ninguém sabia. Eu ia na casa dos pais dele. Chegava lá: "Oi, tudo bem?", quietinha, sentada, e ninguém via. Ninguém sabia o que acontecia. Nenhuma das minhas amigas sabiam o que acontecia. Eu não tinha mais amiga, né. Eu não tinha mais ninguém para falar, Só ele. porque eu não ia mais para a escola, não ia mais para a igreja, eu não ia mais para o curso. E eu não tinha coragem de acabar com a minha mãe contando aquela verdade. Uhum. Mas como ele ficou muito violento, a minha mãe percebeu. E teve um dia que ele começou, eu não lembro por que que ele pode ter ficado mais violento, eu não sei se ele tentou mais vezes, eu não lembro. Mas ele começou a atirar num trailer que minha mãe tinha na frente de casa. Ela tinha loja e tinha um trailer. E ele passou aquela noite atirando naquele trailer, chutando o trailer, xingando, gritando. Meu Deus E do aquela noite a céu. gente passou acordada. As minhas irmãs, eu e minha mãe sentada no chão e as minhas irmãs no chão, Suas porque irmãs mais novas. mais novas. Quantos anos elas tinham? Ai, quantos anos? Você tinha 14. Eu tinha 14, Fabiana então tinha 11 e a Aline tinha 8. Hum, Eram muito novinhas. hum. E aí minha mãe naquele dia falou: "Adriana, fala a verdade, não é possível que você gosta desse cara. Olha o que ele tá fazendo". E eu acho que ele ficou com raiva porque minha mãe fechou a loja antes de eu não pude ficar com ele lá fora. E aí eu contei. Aí eu contei tudo isso que eu falei pra vocês, eu contei pra minha mãe. Falei: "Mãe, eu não gosto dele, eu tenho medo dele, ele disse que vai matar fulano, vai matar ciclano, vai matar a Fabiana, vai matar você, vai matar a Monique, que era minha amiga, vai matar as crianças", e eu comecei a contar tudo o que eu nunca tinha contado pra ninguém. E aí minha mãe falou: "Adriana, você vai amanhã pra casa da sua tia. Eu vou mandar você pra Paraíba". Eu pensei: "Ele vai matar minha mãe quando ele não me achar". E eu falei isso pra ela, eu falei: "Mãe, ele vai te matar. Se eu não voltar pra casa, ele vai te matar". Porque o meu medo era o que ele ia fazer depois se eu não voltasse. As pessoas que você gosta, vai conviver com você. Mas a minha mãe não me deu opção. Eu fui pra casa da minha tia de manhã, quando ele saiu do horário dele de trabalho, que ele tinha que dormir, né. Eu fui pra casa da minha tia, ele achou que eu ia pra escola.
Você foi pra casa da sua tia na Paraíba? Não, na comunidade do lado, meu filho. Ai, meu Deus. Ali pertinho. Gente, eu era tão inocente. A minha tia tinha um mercadinho. Eu cheguei lá nesse dia e contei pra minha prima, pras meninas, o que aconteceu. E eu lembro da minha prima ir lá na loja, pegar uma tinta de cabelo. Sabe aquelas tintas sem amônia? Ou só com amônia, não lembro. Sem água oxigenada, né? Vamos deixar você loura, que ninguém vai te conhecer. Nem tocou na cor do meu cabelo, né? Mas éramos muito criança. E aí eu fiquei ali. E aí foi um choque para as minhas primas, para minha tia, porque eu contei toda a verdade para eles e a ideia, eu acho que era eles me mandarem para Paraíba. Foi tudo muito rápido, porque eu cheguei na casa da minha tia e aí eu acho que no dia seguinte mataram ele. Peraí. Calma. Mataram ele, mas você. A Bia falou aqui, a gente sabe, você teve um filho dessa. Então, eu fiquei grávida. Lembra que eu tô falando do tempo? O abuso, a relação sexual aconteceu 14 de julho. Ah, Essa data que eu falei, mataram ele, é 2 de agosto. tá, então você não sabia dessa gravidez ainda. Não, ele que falou que eu estava grávida e se eu perdesse o bebê, ele ia me matar. Mas você não Certo. sabia. Não tinha exame. Não tinha feito nada. Então você não, até então não tá sabendo nada de gravidez. Não. Mataram ele como, por quê? Então, falaram pra ele, na cabeça, a gente tá falando que eu não sabia de gravidez, mas a gravidez era algo certo, tá? É, Mesmo porque ele sem tinha exame, afirmado aquilo pra Eu você, estava grávida. e você pegou aquilo como uma certeza e uma verdade absoluta, Exatamente. Eu né? como- Mas teve a poderia- relação mas poderia sexual. não ser, porque muita gente não engravida de primeira Sim, relação. mas eu acreditei. Eu estava grávida. E eu fiquei, tô grávida. E agora tô Desde grávida. que ele falou pra você já É, dizia que estava eu grávida. acreditei que estava grávida. E as pessoas e falou pra ninguém. Eu Ou você falei saiu pra minha falando? mãe Que você tava nesse grávida. momento, no dia anterior, quando ele começou a atirar, gritar, xingar. Mas mesmo sem ter certeza, mesmo sem fazer Minha mãe não exame deve ter nenhum. acreditado, né? Ah, tá. Minha mãe não Então, deve ter acreditado tá. nisso. E aí falaram como que aconteceu isso. Falaram pra ele que eu estava num forró. Nunca tinha ido pra nenhum evento. Porque minha mãe, lembra? Criou a gente muito trancadinho dentro de casa. E ele foi atrás de mim nesse lugar. E lá assassinaram ele. Essa é a história que a gente soube. Te usaram como isca. Exatamente. E aí tudo ficou o quê? Milhões de vezes pior. Como que eu ia voltar pra casa? Eu, com 14 anos, armei um assassinato. E aí? Acho que você é acusada? O que você acha que aqui surgiu de burburinhos? Mas eu voltei pra casa. Eu lembro que um rapaz do lado da nossa casa, que crescemos juntos, ele entrou pro tráfico. Mas ele tinha muito cuidado ali com a rua onde ele morou. E eu lembro quando eu voltei pra casa, ele estava lá me esperando, na minha casa com a minha mãe. Era Tiago o nome dele, não é mais vivo. Uma história muito triste. E ele falou que ninguém ia fazer nada comigo, e nem com a minha mãe. Que eu podia voltar pra casa. A gente voltou. Desde aquele dia, minha mãe só dormia na sala, porque ela acho que queria proteger, né? Tinha A medo. gente, tinha medo. E eu voltei. Aí eu lembro que eu fiz o exame de sangue no postinho, de urina, deu que estava grávida. E você já, tipo assim, confirmou que você Eu já estava sabia. grávida, não foi Você já nenhuma tava novidade. grávida. Quando eu peguei o resultado, pra mim eu já estava grávida. E você tinha sintomas, né? Não, foi tudo muito rápido, Vivi, que você vê. Eu devo ter feito o exame uns 14 20 de dias julho, depois. Ele faleceu em agosto. 2 de agosto, eu devo ter feito o exame uns 5 dias depois, 3 dias, não lembro. Tudo muito recente. E existiu algum momento em que você, e se existiu, qual foi esse momento que você entendeu que você foi abusada e não você foi lá transar com um namorado, com alguém que você ficava? Existiu esse momento em que você percebeu que você foi abusada? Porque você foi abusada. Nesse período, não. Em nenhum momento. E eu nunca falei isso, que eu fui abusada. Eu nem acredito que a minha mãe também tenha entendido isso. Acho que ninguém nesse momento entendeu que eu fui abusada. Eu me relacionei porque eu quis com um bandido. Era o que tinha dentro da tua mente. Exatamente. E o que eu vivi com isso até os meus 26 anos. Que eu fui uma sem vergonha. Eu cresci e vivi com isso, né? E só num atendimento pastoral, contando essa história, e foi até com o pastor Alain, eu estava contando a história para a pastora Andressa, estavam os dois assim sentados, ela conversando e ele anotando. Não, ele estava lendo um livro. E aí ele fechou o livro e ele olhou e falou: "Você sabe que você foi abusada, né?" Eu falei: "Não,
Não fui não, pastor. Eu fui andando, eu fui porque eu quis. Eu escolhi estar com ele. Pastor, você escolheu estar com ele debaixo de ameaça? Você escolheu ficar com ele quando ele falou que ia cortar a cabeça? Quando ele falou que ia matar? Você foi feliz? Você não queria ter saído daquele lugar? E aí, quando ele falou isso, foi terrivelmente terrível, porque ali eu entendi que eu tinha sido abusada. Eu E conheço eu. essas táticas do pastor Alain bem. Mas foi terrível, porém libertador depois, Sim, não foi é? libertador, mas na hora foi Dói. um baque, porque. E tem um detalhe nisso. Depois disso eu comecei a trabalhar, fui levando a minha vida e eu nunca contei essa história pra ninguém. Eu inventei uma história do porquê eu tinha um filho. Tão nova. Que ele Tinha deve uma. parecer seu irmão, né? Gente, ele é lindo. Não, aí vamos lá então, vamos no coisa. E como foi quando teu filho nasceu? Engravidou, tava grávida, pegou o resultado, tua Cheguei mãe, em casa, tudo. minha mãe, você vai tirar esse bebê. Você vai tomar um remédio. E eu falei, não vou. Ela, você vai. Você não tem como ter um filho. Você não sabe como é ter um filho no hospital público. Nós não vamos ter como criar essa criança. Você não sabe como vai ser essa criança. E eu falei, não vou tirar. E aí eu enfrentei ela. E aí ela também não relutou, né? Eu tive a gravidez, uma gravidez muito difícil. Fiquei extremamente doente. Eu não conseguia levantar um período da gravidez para tomar banho. Eu lembro dela e a vizinha me botarem numa cadeira para me dar banho, de médico passar transfusão de sangue, porque eu fiquei muito doente, muito mal na gravidez. Mas a minha mãe ali no meio do caminho foi montando o quarto. Só para eu contextualizar, você Contextualizar. contextualizar você e os ouvintes. Você estava grávida, a sua mãe não tinha mais o que fazer, aceitou. Você resolveu ter esse filho, Com né? 14 anos. Com 14 anos, você resolveu. Você ainda tinha 14 anos quando Exatamente. Esse momento ele já estava morto, ele não teve certeza dessa gravidez, Não ele não teve. chegou a pegar esse exame, ele já estava morto nesse tempo. Uhum. E você. E eu queria. É uma curiosidade muito. Por que você é tão nova, com 14 anos, de uma relação sexual abuso, né? Quis ter, De um rapaz que estava morto, por que você quis ter esse filho? Você já tinha essa noção foi por causa da igreja? Foi por conta de. O que você atribui você não ter que ter tirado esse filho? Gente, eu acredito que foi o Senhor mesmo. Porque até hoje, se eu tô na presença do Senhor, foi por conta desse filho, né? Eu não tinha noção, Viviane, do que ia ser ter uma criança. Eu não tinha noção de como que ia botar pra fora aquela criança. Eu não tinha essa noção. Que com 14 Mas eu anos. tinha noção de que eu ia matar alguém. Legal. Eu Muito. tinha essa noção de que se eu tomasse o remédio, alguém ia morrer. Já era Deus, né? Era Deus, porque você vê, toda aquela ingenuidade, mas eu tinha a percepção que se eu tomasse o remédio, eu ia matar alguém. Era a mão de Deus. Era. A mão de Deus. Era a mão de Deus. E o Vinícius, gente, tem um Aí detalhe nasceu o teu nisso. filho, que é o Vinícius, o E mais aí velho. nasceu o Vinícius, o meu filho de 24 anos. Lindo, a coisa mais linda do mundo, gente. Lindo, lindo. A minha mãe fez, assim, o além, né? Eu lembro que ela foi comprar berço na Abracadabra. E assim, gente, para nossa realidade financeira do que a gente vivia Aham. na época, mas ela tentou, ela montou, deixou o quarto pra gente, montou o berço, tudo bonitinho, todo o enxoval dele pra gente. E a minha mãe ficou apaixonada, né? Como eu tô dizendo pra vocês, pelo Vinícius. Eu não tive muito essa iniciação da maternidade, porque ela abraçou o Vinícius. E eu tava ali, tinha acabado de fazer 15 anos agora, né, por conta dos meses, e ela ficou com o Vinícius. Vinícius apaixonada, ela que dava comida, ela que dava banho, ela fazia tudo com o Vinícius. Eu ficava com o Vinícius às vezes, era um irmão nesse primeiro momento. E quando o Vinícius estava com uns 8 meses, a minha mãe ficou doente. Minha mãe começou a sentir dores absurdas na barriga. Ela gastou um pouquinho do dinheiro que ela tinha fazendo exame, indo pra lá e pra cá. E 25 de janeiro, 2 meses depois, a minha mãe morre. Você com 15 anos de idade. E com o neném de 10 meses. E com 2 irmãs. Uma de 12 E uma uma de de 9. E a minha mãe foi assim, ela ficou doente em novembro, minha mãe morreu em janeiro.
Foi assim. E aí eu perdi a minha mãe e ganhei o bebê agora só pra mim. Seu pai, dessa história. Meu pai continuou fora, não podia voltar. Mesmo depois dele morto? É, não podia voltar. Até Uhum. porque ele tinha parentes também no tráfico. Acho que o primo dele era gerente do tráfico, esse rapaz. Que morreu. Acho tá. não, era. Uhum. Então, não se teve também essa conversa de pode, não pode. Aham. Também não sei se teve, né? Se minha mãe falou com alguém. Mas nós não tínhamos nenhum envolvimento com pessoas relacionadas ao tráfico para ter essas informações. Uhum. Não tínhamos. Para pedir talvez uma Não. autorização, Ou- para saber como é que ou estavam até as mesmo coisas. Para contar o que estava acontecendo e alguém dar um basta. Nele. Que eu até acredito que pelo perfil dele, se minha mãe e se eu tivesse falado e tivesse de repente ido lá, talvez. Alguém gente não teria dado um sabe. basta nessa história. É porque ele não era uma pessoa de fácil convívio. Ele não tinha bons relacionamentos. Tanto é que mataram, né? Então, não sei o que seria, né? Então, a minha mãe morre em janeiro e eu fiquei sozinha em casa com o Vinícius, porque a minha tia ficou com as 2 meninas. Ah, tá. As minhas irmãs ficaram na casa da minha tia e eu fiquei em casa sozinha com o Vinícius com 10 meses. Esse menino ficou doente, teve febre quando a minha mãe morreu. E eu não sabia nem o que fazer, né? Gente, eu não sabia fazer feijão. Sabe como eu cozinhava feijão? Com a panela comum, o dia inteiro, acrescentando água, porque eu tinha medo da panela de pressão explodir, porque eu não fui ensinada. Uhum. Eu lembro de queimar uma panela fazendo comida e jogar fora, e uma vizinha, acho que foi a única pessoa que assim, pegou na minha mão e me ensinou alguma coisa ali naquele período que minha mãe morreu. Ela pegou a panela do lixo, até hoje eu lembro. A panela estava preta, gente, um carvão. Eu devo ter dormido com a panela no fogo. E ela areou e falou: não joga nada da sua mãe fora. Quando uma panela queimar, você limpa, você deixa de molho. E ela explicou. Eu guardei essa panela, acho que meu pai ainda tem essa panela hoje, né? Mas eu não tive esse acompanhamento naquele início. E a minha Uhum. tia já tinha 4 filhos. E tinha comércio e ficou com as minhas 2 irmãs. Então não tinha muito o que se fazer. Sim. E aí, o que acendeu novamente? Preciso de um marido. Eu preciso de um marido, porque como que eu vou fazer? Agora, deixa eu contextualizar para a gente poder entender e as pessoas de casa também. Sobre o Vinícius. Tudo Sim, bem? Perguntar tudo sobre o bem. Vinícius? Em que momento, e se houve esse momento, de você ter explicado para o Vinícius, né? Tudo isso que aconteceu. Existiu essa conversa? Como foi? Quantos anos o Vinícius tinha quando você contou isso para ele, se é que você contou? Eu contei pra ele quando eu entendi que eu tinha sido abusada. Ele estava já com uns 10 anos, 12 anos. Eu entendi com 26, ele já tinha 12, 13, né? 11, 12. Foi ali que eu contei. Né? Os pastores me ajudaram e eu contei ali pra ele. Qual a reação dele? Como foi isso? Eu não lembro exatamente como tudo foi nessa parte, sabe? Foi uma parte de muitas descobertas. Acho que pra mim, pra ele, eu ainda, gente, eu só tinha também 26 anos. Porque parece que foi muito tempo depois, mas ainda 26 anos. Eu não tinha, acho que ainda maturidade pra administrar tudo isso. Mas ele ouviu. Eu já estava casada quando eu contei pra ele. E eles foram acolhidos nesse casamento, né? Porque eu tive outro filho depois do Vinícius. Sim, Não você no seu casamento atual. Não, no meu casamento Você teve um atual. outro relacionamento É. nesse. que foi quem abraçou o Vinícius. Foi quem abraçou o Vinícius, e com o Vinícius, com 5 anos, que eu contei pro Vinícius que ele não era o pai dele. Sim, Então, o e Vinícius aí, tomou 2 baques, mas né? você teve o Maurício com essa pessoa? Tive o Maurício com essa pessoa. Porque eu queria trazer as minhas irmãs da casa da minha tia. Mas eu gostei desse rapaz. Era um rapaz bom. Era um não rapaz envolvido bom, com era nada trabalhador. errado. Legal. Gente, trabalhava fora da favela. Então, assim, cara, legal. Mas era de lá, da Era comunidade. de lá, da comunidade. Nesse meio tempo, eu tenho um detalhe, né, que eu sempre lembro, né, que eu falei da senhora que me ajudou com a panela, os meus tios com as minhas irmãs, e eu lembro de uma Kombi chegar na minha porta. Gente, uma Kombi cheia de tudo que vocês imaginam. Carne de hambúrguer, pão, caixa de ovo, refrigerante, doce, sorvete, tudo que minha mãe vendia. E meu tio desceu, ó, tá aí, trabalha, vambora. Bora, vambora. E eu lembro que eu fiquei muito feliz de abrir novamente a loja e tentei dar continuidade àquilo ali. A minha mãe morreu, mas tinha essa renda da loja e tinham as kitnets. Então eu não me relacionei também porque eu precisava de alguém para nos manter financeiramente.
financeiramente dava para sobreviver. Mas eu queria alguém para poder estar comigo, para eu ter aquela família que eu sonhava. Uhum. E Minhas dividir irmãs... as responsabilidades não materiais, não mas aconteceu. afetiva. O pai do Maurício foi quem você também achou que daria certo. Achei que daria muito certo. Ele tinha chegado do Ceará há pouco tempo, achei que ia dar certo. Mas a família dele nunca me aceitou, né? Também, gente. Era o quê? Qual Por era? conta do histórico. Era Ex-mulher de um bandido, gente. Quem ia querer? Já com filho. Eu entendo hoje os pais dele, os irmãos, eu entendo essa resistência. Eles também não sabiam quem eu era e não sabiam da história, porque eu não contava pra ninguém essa história. Agora, antes da gente ir para essa história, que a gente agora vai para isso, agora para o teu casamento, só para deixar muito claro, Sim, o Vinícius sabe que ele é filho de um traficante e veio de uma violência. sabe? Que ele é fruto de uma violência e filho de um traficante. E que eu escolhi ficar com ele, né? E que você não quis abortá-lo, que você peitou isso tudo para ficar com ele. Ele tem essa clareza hoje disso. Eu espero que ele tenha essa clareza disso. Se não tiver, ele vai ter agora, ouvindo esse podcast. Porque, assim, Vinícius, parabéns, tinha né? todas as Qualquer mãe faria oportunidades. isso, não. Não teria. Não, 14 anos 14 não. anos não teria. Na verdade, assim, hoje eu sou cristã e eu realmente também teria essa postura com a minha filha, mas uma pessoa que não é cristã, que não é na igreja, com uma filha de 14 anos, ela nem perguntaria se você queria, te levaria. Exatamente. Teria me enganado, me dado um te remédio. enganado, é o que acontece hoje, né? E não. Porque, gente, é muito difícil. 14 anos é uma menina e a gente está falando de 24 anos atrás. Exatamente. A gente não está falando de uma menina de 14 anos hoje, que é completamente diferente de 24 anos atrás. Não, e Vinícius é um presente, né, cara? Assim, eu acho assim, eu fico assim muito emocionado porque a gente vê assim, tanta menina que poderia se preservar, que poderia não engravidar, e aí engravida e não tem problema nenhum, e pode ter o filho e tira. E a gente vê uma história dessa assim, que você teve tudo para tirar, e tá aí o Vinícius hoje, que eu sei, porque eu conheço a sua história, que tem uma família, que é um garoto ótimo, que você já é avó. Ai, gente, coisa mais linda. Então, linda. assim, eu fico muito, sabe? E eu cada vez bato mais na tecla mesmo que, cara, não se mata. Não Independente me das arrependo de jeito circunstâncias, nenhum. não se mata uma criança. Não, ele foi um presente. E, gente, o Vinícius foi o meu fôlego quando a minha mãe morreu. Só ficou eu e ele, literalmente, dentro da casa. Eu e aquele bebê que eu tive que aprender a fazer tudo ali, naquele momento. Ele foi, assim, literalmente, acho que meu bote salva-vidas naquele momento. E vocês vão entender depois que teve mais uma vez que ele me ajudou a levantar. Ele foi esse presente na minha vida. Adriana, entrou o pai do Maurício aí quando o Vinícius tinha 5 anos de idade? Não, o Vinícius não tinha nenhum ano quando eu conheci o pai do Maurício. Foi assim que a minha mãe morreu, eu conheci o pai do Maurício. Com 5 anos, você contou que ele não era pai. Com 5 anos, eu terminei com o pai do Maurício. do Maurício. Que aí eu contei pro Vinícius. Que ele não Eu era engravidei muito rápido. Engravidei muito rápido. Porque eu queria você o quê, gente? engravida muito rápido, né? Porque a primeira do rapaz já sabia que você estava grávida. Olha E agora isso. você tem. E você ficou casada por 4 anos? Ficou morando eu com morei esse rapaz com ele esse período. Porque quando a família dele descobriu e ele contou, a família dele mandou ele embora de casa. Até hoje eu lembro, ele chegou na minha casa com uma televisão de 14 polegadas e um saquinho de roupa. Posso ficar aqui? Foi assim que nós decidimos morar juntos. Porque a família dele não aceitou ele estar comigo. E aí você engravidou do Maurício. Aí eu engravidei rapidamente, porque, gente, na minha cabeça não era o prender, era constituir uma família. Vamos lá, apagar aquilo ali, recomeçar agora. E pra mim ia dar certo. Ele tinha o emprego dele, ele trabalhava, e aquilo durou um período. E aí eu comecei a procurar trabalho. Quando o Maurício tinha 6 meses, que eu engravidei, tive o Maurício 6 meses. A diferença dele pro Vinícius é de 2 anos e 5 meses. Pouca diferença. Que eu comecei a trabalhar, ele parou de trabalhar. E aí foi onde tudo acabou, porque ele não achava que compensava, né? A maneira que estava, porque a gente tinha que pagar para alguém olhar as crianças, e eu comecei a trabalhar em shopping nesse período. Eu sei que ali acabou, e acabou a admiração, por conta de toda a movimentação, porque quando eu fui trabalhar, eu vi um mundo que eu não conhecia, porque eu só vivia na comunidade. E agora, eu estava vendo outras pessoas. Pessoas que passeavam em shopping, pessoas que podiam sair, e eu não conhecia essa realidade.
né? Então eu terminei com ele. Com quantos anos? O Maurício estava com 2 anos quando eu terminei e o Vinícius com 5. E você? Ai, gente, e agora? Tava com 20? 20. 20, porque eu tive o 20 pra Maurício com 21. 18, Isso. estava com 20 anos quando eu terminei. Mas eu comecei a trabalhar. E eu comecei a me destacar ali no meu trabalho, trabalhando muito. Eu trabalhava em uma loja de manhã, uma loja, e de tarde em outra loja. Tem esses estandes que ficam no shopping? Uhum. Trabalhava no Barra Shopping nessa época. Trabalhava num estande de videogames de tarde. E de manhã, a loja de frente, que era uma loja de roupa de festa, o dono estava sempre lá, me chamou para trabalhar lá de manhã. Então eu ganhava de lá e ganhava de cá. E, gente, eu lembro que meu maior salário nessa época, R$1.700. Até hoje eu lembro. Eu acho que eu devo ter esse contra-cheque, foi 1.701. E eu lembro que eu falei, tô rica. Aham. Vou conseguir sair daquele lugar, porque eu não queria também viver mais ali. Ali me remetia ao quê? A mulher do bandido, ali ela. Sim. Eu tinha já algo Não, registrado. e verdadeiramente você ganhava muito bem, porque hoje o salário mínimo é 1.609, alguma coisa É. do tipo. Você imagina, há 20 anos anos, atrás, 22, você ganhando R$1.700, né? né? Muito dinheiro. E ali eu vi a possibilidade de mudar de vida. Só que o que aconteceu com isso? Eu pedia para minha irmã, a Aline, a menor, ficou morando comigo na casa. A de 12 quis morar na kitnet já sozinha. História dela também, porque eu tinha 15, ela vivia brigando comigo e com esse novo companheiro. Ela foi morar na kitnet em cima sozinha, muito nova, acho que com 13 para 14 anos. Muito nova. Então a Aline ficava em casa com os 2 meninos enquanto eu ia trabalhar. E tinha uma senhora que ela ajudava a fazer uma coisa ou outra. Isso quando eu terminei com o pai do Maurício. Um belo dia eu cheguei do trabalho, saía de casa muito cedo, 7 e pouca, chegava 11 e pouca. Direto. Porque quando folgava em um, não folgava no outro. Não tinha domingo mais em casa, porque o domingo de folga em um, eu trabalhava no outro, e assim se mantinha. E quando eu cheguei um dia de trabalho, do trabalho até hoje eu lembro, eu tava com a bolsa pequenininha, segurando assim, e um rapaz que tava na esquina, né, no tráfico, com um fuzil. E eu até conhecia ele, né, dali, porque ele cresceu, nós crescemos juntos. E ele falou assim, Guguinho era o nome desse garoto. Também já não é mais vivo, né? Ele falou, Adriana, você vai precisar ir falar com o chefão, porque fizeram uma reclamação sua. Eu falei, mas o que eu fiz? O que eu fiz? E ele falou, vambora que eu tenho que te levar. Gente, eu morava numa ponta, na entrada da comunidade. Eu fui conversar com esse cara no final do piscinão, onde tem um negócio, eu não sei como é que é o nome, mas que é onde uma colônia de pescadores. Era onde ele levavam as pessoas pra... Nós sabemos. E eu lembro que eu fui morrendo de medo e eu falei pra ele, o que vão fazer comigo? Aí ele no caminho me falou, olha, não fala nada, mas falaram que você tá se prostituindo e deixando seus filhos trancados dentro de casa. Com Meu fome, Deus. sem comida, sem nada. Eu falei, mas é mentira, pode ir lá agora, tem comida, vai ver que tem as coisas, a dona Rita faz comida também. E eles não ficam trancados, mas a chave tá com eles. Aí eu tentei me justificar pra ele, né? E ele falou, não adianta explicar pra mim. Fica calma e lá você explica tudo. Ele ainda tentou me acalmar naquele caminho. E aí eu cheguei lá, eu contei pro rapaz, né? Não foi violento comigo, ele só falou, olha, a gente tá recebendo umas queixas aqui que você fica o dia inteiro na rua e deixa seus filhos trancados com fome. Eu falei, eu não fico na rua, eu trabalho. E aí na bolsa tinha o cartão das 2 lojas que eu trabalhava. Falei, olha, eu trabalho nessa loja de tal hora, e nessa loja de tal hora. Quando eu não tô nessa, eu tô nessa. E você pode ligar, você pode mandar até alguém lá ver, eu trabalho lá, você pode ligar qualquer... E comecei, né? E eu falei, é mentira, você me pode ir lá em casa agora ver que tem comida, não falta comida. E tem a dona Rita que cuida, você pode perguntar também. E aí ele falou assim... Eu não lembro exatamente o que ele falou, mas eu sei que ele falou assim, então tá bom, mas evita de arrumar problema. Eu lembro disso. Evita de arrumar problema. E eu voltei pra casa. Sim, querendo matar todos os vizinhos possíveis, porque foram os vizinhos. Né? Na minha cabeça ali foram os vizinhos. E eu tive que superar isso também, né? Porque aí agora não era só mais a ex-mulher de bandido, era o quê? A prostituta. Lá na comunidade. A prostituta. Gente. Nosso tempo tá um pouco curto, eu vou dar uma adiantada aqui. Hoje você é casada, Isso. né? E aí a gente vai deixar depois para um novo podcast, porque você também teve Vai ter. problemas. Ih, gente, Aí muitos vai ter que problemas. ter um outro pod, Vai ter. né?
porque Parte 2 a Adriana teve problema, né? Depois restaurou no casamento. Mas, Adriana, a sua história, assim, ela é muito grande, muito boa de se ouvir. Eu tenho 1 milhão de perguntas para te A gente fazer. já pode voltar com ela nas gravações de junho para passar em julho, com o episódio 2, para a gente dar continuidade a isso aí que a Entendeu? Adriana está falando. Mas assim, o que eu queria deixar para você, antes de você deixar a mensagem para o público, eu queria deixar para você assim, que você realmente é um exemplo de superação. Eu te conhecia e eu vi você batalhando, eu conheci você dona de uma pizzaria. Isso. Você conseguiu comprar a tua casa. Uhum. Então, assim, você é uma mulher que eu admiro muito. Você era da igreja que eu já fui, né? Hoje eu não sou mais, eu não moro lá, moro aqui, ficou longe para mim. Hoje eu sou de uma outra igreja, mas eu sei que você levanta cedo. Você era a pessoa que arrumava a igreja. Exatamente. Você é a pessoa que venceu na vida. Isso aí eu posso. Você hoje tem um casamento, você é uma mulher, você é um verdadeiro exemplo. Eu quero deixar aqui. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo. A minha admiração por você, né? E quanto você inspira, sabe, mulheres assim, porque às vezes a gente olha para você, a gente vê que a gente não tem problema. Né? A gente não tem problema. Então, assim, eu tô muito feliz e eu quero mesmo dizer para você, Adriana, que você é uma mulher que inspira, você precisa contar a tua história, você vai falar e você já tem um livro. Olha quantas coisas você fez, né? E aí a gente às vezes para pensar, caramba, a gente não passou nem um terço do que você passou e eu não tenho nem um livro. E peraí, já que você falou do livro, Adriana, pega o livro aí atrás de você, por favor. Gratidão e cura, é isso? Gratidão e cura. O Senhor que me entregou esse livro. Capítulo por capítulo, tema por tema. É um livro que fala da saúde mental, porque hoje eu sou psicanalista. Eu ajudo outras mulheres a entenderem as suas dores, a voltarem a viver uma nova realidade. E é um livro de 30 dias que fala exatamente da gratidão e da cura. E espero que vocês também possam ler. Tá nas livrarias, tá na Amazon, tá... Já está no Hotmart em forma digital e em breve vai estar chegando aí. Nas livrarias. Nas livrarias. Que bom, que bom. Adriana, faço minhas palavras da Vivi. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela tua história contada aqui pra gente, que não acabou, tá, gente? Com certeza a gente vai ter a parte 2 da Adriana, que é de se parar para ouvir mesmo. E obrigada por você ter estado aqui conosco no nosso podcast, no Quem Age Pode. E a gente queria, né, que você deixasse uma mensagem aí para as mulheres que estão passando ou que já passaram por isso e ainda não conseguiram superar, porque você deu uma guinada na tua vida. Sim. Que a gente não entrou muito em detalhes aqui, Vivi deu uma resumida aí do quanto você venceu verdadeiramente na vida. Vai ter tudo isso na parte 2, mas o que você falaria aí para o público, para mulheres que estão precisando de um conselho, enfim. Acho que o primeiro conselho é buscar ajuda. Procurar alguém que você possa confiar a sua história. Porque foi quando eu confiei a minha história a alguém que eu entendi as minhas dores. Eu entendi o que de fato eu tinha vivido. Imagina, eu fiquei dos meus 14 aos 26 sem entender que eu tinha sido abusada. E foi ali, confiando a minha história a alguém, que a cura aconteceu e que a verdade veio. E às vezes a gente vive coisas na nossa vida que a gente acha, cara, a sentença agora é essa, vamos sobreviver. E por um tempo eu acreditei nisso, que a minha realidade era aquela, sobreviver carregando aquele rótulo. O que lhe trouxeram sobre mim. Mas tem um texto que o Senhor fala com Abraão. Vem aqui para fora, sai da sua tenda. Agora olha para o céu, vê se você pode contar as estrelas. E é essa mensagem que eu queria deixar. Sai desse lugar da sua dor. Sai desse lugar de autocomiseração. Sai desse lugar de piedade, de ser vítima. Sai desse lugar. Olha para o céu. Porque o Senhor tem coisas infinitas que Ele pode trazer para você. Quando eu escrevi esse livro e o nome é Gratidão e Cura, é porque hoje eu vivo uma vida de gratidão. É aquele texto que fala, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Todos os dias,
Quando eu entro no meu carro, eu falo, meu Deus, eu tenho esse carro. Gente, é sério, até hoje eu Eu ainda não acredito. enjoo de falar. No carro anterior era a mesma coisa, no outro era... Eu falo, Senhor, eu consegui comprar esse carro. Quando eu olho pra minha casa, eu falo, Senhor, eu tenho essa casa. O Maurício hoje cursa odonto, o Vinícius cursa fisioterapia. Hoje eu atendo outras pessoas, ajudo outras pessoas, eu falo, Senhor, como você fez isso comigo? Que legal. E eu quero deixar essa mensagem de esperança. Porque às vezes a gente olha e acha que é o fim, que não tem mais jeito, que é aceitar sobreviver. Mas o Senhor não tem uma vida de sobrevivência, o Senhor tem uma vida abundante pra gente. E é se entregando pra Ele que a gente conhece esse caminho. Obrigada, Isso, meninas. é isso. Obrigada a você. Muito bom. Gente, olha, foi um prazer mais uma vez, né, Vivi? É. A gente está aqui com a Adriana, com todos vocês aí assistindo a gente. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo. Saúde Tchau. e paz para todos nós. Tchau.